Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal Guia da Pesquisa. No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como instalar o software estatístico EPINFO no seu computador e como utilizá-lo em algumas análises de banco de dados, como por exemplo, como você analisa frequência absoluta e relativa, como calcular a média, desvio padrão, mediana, como calcular a variância, entre outras opções. Então fica aqui no vídeo, já deixa o seu like que eu vou mostrar tudo certinho para você nesse tutorial. Bem, a primeira coisa que você vai precisar é do instalador. E para conseguir ele, basta você vir no Google mesmo e colocar EPINFO CDC. Já vai aparecer a opção para você entrar aqui na interface do EPINFO, mas eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O EPINFO, ele é um pacote de ferramentas em que você pode analisar determinadas variáveis de um banco de dados. E para mim ele não é um programa pesado, eu já utilizo desde 2019 e nunca paguei para ter que utilizá-lo. Então ele é totalmente gratuito. Aqui embaixo vai aparecer algumas opções, como por exemplo, Windows, celulares. Eu utilizo essa opção, que é de computador, então coloco aqui em mais. E aí ele já vai abrir aqui a opção para você baixar o instalador. Quando você clicar aqui em fazer download do instalador, ele já vai baixar, vai abrir aqui na opção no seu computador, basta você abrir e instalar. Quando ele finalizar a instalação, ele vai abrir um ícone na sua área de trabalho, basta você clicar e aqui você já vai ter a opção de entrar no EPINFO, certo? Aqui vai ter algumas ferramentas que pode ser utilizado. Dentre as opções que existem aqui, o que nós vamos utilizar para analisar o banco de dados é essa opção, Class, que eu coloquei aqui em espanhol para melhorar um pouco na hora de estar lendo, analisando, enfim. Aqui vai aparecer em inglês. Na hora que eu baixei eu não consegui, eu não sei se a nova versão ela vai abrir em português, certo? Mas quando você clica em Classic, ele vai abrir essa interface. E aqui, nessa primeira opção, você vai clicar em abrir. Aqui você vai colocar o formato que você quer. Geralmente eu coloco uma dessas duas opções, que são do Excel. Vou colocar essa daqui. E aqui eu coloco para procurar. Vou lá no meu computador, onde eu salvei o meu banco de dados e vou clicar em abrir. Quando eu clicar em OK, ele vai analisar, vai ver quantas planilhas ele tem, enfim. E aí ele vai abrir aqui a planilha que tem lá, a planilha única, certo? Pronto, ele já identificou. Quando ele coloca essas informações, significa que está tudo pronto para utilizar. E aí você pode começar a analisar as suas variáveis. Você vai vir aqui, então, nessa opção de estatística, aqui, e você vai ter aqui a opção frequências. Geralmente, a gente começa analisando aquelas variáveis que são frequências, né? Por exemplo, sexo, escolaridade, nível de instrução, enfim. A gente vai colocando tudo isso, né? E depois você vai colocando as médias. Eu sempre faço dessa forma, mas se você quiser analisar na mesma ordem com que está lá no seu banco de dados e olhando no Excel e calculando todas as variáveis na ordem, também dá super certo. Aqui, ó, nós vamos ter as variáveis que estão lá no banco de dados, variável 1, variável 2. E aqui você pode colocar, por exemplo, diabetes, se ele tinha diabetes ou não. Pode colocar se ele fumava ou não, se bebia ou não, se era hipertenso ou não. Aí você vai vendo todas essas categorias aqui, certo? Ele vai analisar tudo de uma vez só. Aqui nas frequências a gente tem essa opção. Por isso que eu começo sempre por elas, né? Eu vou colocando todas as minhas variáveis aqui. E aí ele já vai fazer uma análise, né, de todas essas variáveis que são categorias aqui de uma vez só. Então eu coloco todas elas, às vezes eu procuro a ordem, a mesma ordem que está lá no banco de dados e eu clico OK. Quando eu clicar em OK, ele já vai fazer a análise. Então, como é que eu sempre faço, né? Deixo todas as variáveis aqui, vejo se está tudo ok. E aqui vocês vão ver, ó, que vai aparecer 1, 2, e vai aparecer a frequência e a porcentagem, que é justamente esses dados que vocês vão pegar, copiar e colar lá nas tabelas de resultados. É importante falar que sempre que você fechar, esses dados eles vão sumir. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui,
copio todos eles, copio tudo, dou um Ctrl+C e coloco lá no Word. Então, eu vou analisando e deixando tudo isso em um documento no Word para não ter perigo de perder, certo? Quando eu faço todas essas frequências, eu vou para as variáveis que são numéricas. Então, geralmente eu começo, né, aqui com as frequências e aí eu venho para cá, no mesmo local onde tem estatística, tem aqui means, que seriam as médias. Aqui nas médias você não consegue colocar, pelo menos não aqui no EpiInfo, todas de uma vez só, como eu fiz anteriormente com aquelas outras variáveis que são categorizadas. Então, aqui o que eu posso ver? A média de idade, por exemplo. Aqui, ó, ele vai fazer já um cálculo de várias opções, como, por exemplo, a média, que foi o que eu pedi. Então, ele vai dar aqui nesse banco de dados, a média de idade foi de 24,4 anos. Ele já coloca aqui também a variância, o desvio padrão, a idade mínima, a idade máxima, que essas são informações que muito comumente nós vemos, por exemplo, nos artigos, né, de pesquisas quantitativas. Um outro exemplo que pode ser feito aqui é você calcular, por exemplo, a média da renda. Qual era a renda média dessas pessoas? Então, aqui, 1.401, e aí ele também já dá a variância, o desvio padrão, a renda mínima, 380, a renda máxima. Então, ele vai dando todos esses valores e conforme o seu objetivo de pesquisa, você vai copiando todos eles e colocando nas suas tabelas de resultados. Um outro exemplo, para ficar mais claro, por exemplo, o peso. Então, aqui ele faz a mesma coisa, ele dá a média do peso, a variância, o desvio padrão, mínimo, máximo, entre outros valores. E você vai captando todos esses resultados conforme o seu objetivo, como eu falei anteriormente. Geralmente, em pesquisas mais simples, nós conseguimos somente com essas duas opções fazer a análise de todas as variáveis do banco de dados. Isso é muito comum em pesquisa de TCC, por exemplo. Com essas opções que eu mostrei, você consegue fazer toda a análise. Mas se você quiser fazer testes mais robustos no EpiInfo, como teste Q-quadrado, teste exato de Fichte, que é de associação, dá para fazer também. E se você quer saber mais sobre eles, deixa aqui o seu comentário, fala assim, eu quero mais sobre o EpiInfo, que aí eu posso fazer uma aula falando só sobre esses testes de associação e como analisar eles no EpiInfo.